Olá pessoal, então a aula dessa semana vai ser a explicação sobre a chegada da família real, chamado período joanino no Brasil, certo? A corte portuguesa ela fugiu de Portugal em 1808 porque Napoleão invadiu Portugal. Napoleão invadiu Portugal devido às guerras napoleônicas que estavam acontecendo na Europa. Portugal estava entre a aceitar a manutenção do comércio com a Inglaterra e o bloqueio continental de Napoleão. Dom João resolveu fugir para o Brasil, a sua mais rica colônia, e se estabelecer então a corte no Rio de Janeiro. Bom, a viagem, como se vocês pesquisaram, a viagem não foi muito auspiciosa. Membros da corte pegaram piolho, houve calmaria, houve tempestades. A viagem durou 3 meses, quase 4 meses, até a chegada ao Brasil. Então foi uma viagem bem conturbada, certo? O importante é que em 1808 a corte se instala no Rio de Janeiro e de 1808 a 1821 esse período se chama período joanino. É o período em que Dom João governa o Império Português a partir da sua mais rica colônia, que é o Brasil. Então, esse período é importante para a história do Brasil, pois estruturas administrativas criadas por Dom João serão utilizadas posteriormente pós-independência. Por exemplo, Dom João fundou o Banco do Brasil, o Jardim Botânico, a primeira imprensa no Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro, foi o primeiro jornal em circulação. Todos esses primeiros calçamento no Rio de Janeiro, um ar mais metropolitano para a cidade do Rio de Janeiro, que será posteriormente foi a primeira capital do Brasil. Então essas estruturas foram feitas por Dom João nesse período aí. E essas estruturas então serão utilizadas para o Brasil até hoje. O Banco do Brasil, por exemplo, até hoje é uma instituição administrativa do Brasil, fundada por Dom João. Bom, essa mudança da corte, ela criou uma importância muito grande para o Brasil. Tanto é que em 1815, 7 anos após a chegada da família real, o Brasil deixa de ser colônia e vira Reino Unido de Portugal e Algarves. Então, o Brasil eleva-se a categoria, deixa de ser colônia oficialmente, passa a ser então parte do Reino de Portugal, certo? Isso é uma coisa muito importante, pois isso vai mostrando que o Brasil aos poucos vai deixando de ser colônia. Antes um pouco, 1810, também tem a abertura dos portos das Nações Amigas, acabando com o chamado Pacto Colonial. O que é o Pacto Colonial? Uma coisa que os professores geralmente falam, o que é, eu vou tentar explicar para vocês da maneira mais fácil possível. Pacto colonial é quando um país, uma colônia, ela só negocia com a sua metrópole. No caso, o Brasil só fazia negócios com Portugal. Vendia produtos para Portugal a preços baratíssimos, módicos, né? E comprava produtos de Portugal a preços elevados. Portugal tinha o exclusivo comercial, ou seja, Portugal tinha o monopólio do comércio com o Brasil. Isso gerava lucros exorbitantes para Portugal, para a corte portuguesa e para a nobreza portuguesa. Esse é o pacto colonial. Ele foi quebrado com a chegada da família real, com a abertura dos portos das Nações Amigas, principalmente quem saiu lucrando com essa abertura dos portos foi a Inglaterra, né, já que era a grande parceira amiga de Portugal na época, certo? Então, esse período, o período joanino, ele se estendeu. Na verdade, Dom João poderia ter voltado em 1816, já que Napoleão tinha sido derrotado e estava preso na ilha de Santa Helena, mas ele se estendeu até 1821, 5 anos mais do que a calmaria na Europa. Só que as pressões das cortes portuguesas fizeram com que Dom João fosse obrigado a voltar a Portugal, já que as cortes, a nobreza portuguesa, ela ameaçou ou Dom João voltava para Portugal ou ele ia perder o trono português. Então, em 1821, Dom João volta para Portugal
e deixa aqui no Brasil o príncipe regente, Pedro, Dom Pedro, futuro Dom Pedro I, né? Então o filho mais velho de Dom João fica no Brasil. Agora passa uma reprise da novela da Globo que conta a história de Dom Pedro I, né? Até interessante para vocês dar uma olhadinha como é que é as nuances da vida de Dom Pedro I, certo? Então o período joanino termina em 1821 e 1822 é o processo de independência do Brasil, que será tema da nossa próxima aula, tá bom, pessoal? Um abraço e até a próxima.